Olá, já vamos começar a nossa live. Eu estou conectando aqui para ficar de olho no chat e a gente conseguir fazer uma interação legal aqui. Obrigado pela presença aí dos amigos e vamos aqui ao nosso assunto. Muitos me falaram que só ia participar da live se a gente falasse sobre orçamento doméstico também. Então, tá perfeito, né? Aqui não vamos tratar só de empresa, mas vamos falar também, eu coloquei entre parênteses aqui, falar também sobre orçamento de casa, né? E nós colocamos lá sobre finanças, e aí eu ampliei um pouquinho, coloquei aqui sobre boas práticas da gestão financeira. Então vamos falar sobre isso nesta oportunidade, né? Meu nome é Joseli Nunes, e aqui eu coloquei uma missão para nós aqui, que é a seguinte, está escrito assim, ó: fazer seus recursos se tornarem suficientes para viver bem. Então isso serve para a empresa e serve também para o orçamento doméstico, né? E é isso que muitas vezes nos incomoda. E aí aqui você pode, a pergunta que você tenha, pode colocar para nós ali, que nós vamos, se não responder agora, a gente vai fazer questão de responder posteriormente, ou se for uma pergunta muito provocativa, a gente faz uma outra live para discutir o tema. Então, finanças, para iniciarmos aqui o assunto, a gente precisa pensar em duas coisas. Muitos podem falar que são coisas óbvias, mas muitas vezes passa desapercebido. Você precisa, né, ou na sua empresa ou na sua casa, fazer uma lista dos seus compromissos financeiros. Simplesmente isso. Você faz uma lista de compromissos mensal, né, e pelo menos pelo período de um ano. Você precisa disso. Se você quer melhorar a sua gestão financeira, você precisa fazer essa lista, quer seja a sua empresa, a sua casa, uma lista de compromissos financeiros. Esse é o primeiro ponto. O segundo, né, tão importante quanto, é você ter a sua fonte de recursos. Porque se você tem uma lista de compromissos, você vai precisar de recursos financeiros. E aí você tem que colocar junto da sua... Você precisa colocar do outro lado das suas anotações, de onde virão os recursos para eu cumprir os compromissos. Se você, esses dois pontos, você já começou bem fazer a gestão financeira. Se você tiver isso organizado, aí muitos poderiam dizer, mas eu não tenho um sistema para fazer isso, eu não sei fazer planilhas. Não precisa. Usa a sua agenda, usa um caderno. O que você precisa é fazer uma lista de 12 meses, com o nome dos meses, e aí colocar nestes meses a sua lista de compromissos e a sua fonte de recursos. Se você tiver um caderno com essas duas informações, você já está iniciando a sua gestão financeira eficaz, efetiva. Isso vai trazer, no final das contas, consolo, né? E tirar muitas das suas preocupações. E aí, aqui, hoje eu fiz uma lista aqui para dizer para vocês os componentes aqui dos compromissos. Nós vamos tratar hoje de compromisso. Então, os componentes dessa sua lista de compromissos, que cuidado que você tem que ter. E aí, o primeiro deles, eu chamei aqui os seus custos, né, falando uma linguagem empresarial, os custos. Ali dentro tem as suas despesas e também até os seus investimentos. Aquilo que você vai precisar para fazer o seu negócio caminhar. E aí, dentro dos custos, eu coloquei aqui uma palavra-chave. Né? Se você anotar essa palavra-chave aí, né, já é uma dica super importante. A palavra-chave aqui é controle.
E aí eu coloquei o controle curto, médio e longo prazo. Como que você vai controlar os seus custos, as suas despesas, né? E aí quando se pensa nesses custos aqui, como eu falei lá de gestão escolar, eu vou colocar na escola, né? Numa escola você tem dezenas de contratos. Então, diariamente, semanalmente, mensalmente, você vai assinar contratos de acordo com as necessidades que você tem. Eu vou citar alguns exemplos para facilitar. E aí você que está assistindo a nossa live aqui, pensando na sua casa, é plenamente cabível. Então pode anotar também. Alguns contratos de serviços aqui. Primeiro dos serviços, né? E aí na sua casa, o que seria um serviço? Telefone, né? Aqui, para uma empresa, a manutenção do elevador, aplicativos, né? Hoje as empresas têm muitos aplicativos. O sistema de TI, então você tem o seu parque de tecnologia da informação, computadores, projetores. Você precisa de pessoas para cuidar disso. Você tem site, mídia social, tudo isso, a cada serviço desse, você vai ter um contrato. No meu caso aqui, cadastro de alunos, internet, energia elétrica. Então, se eu fosse listar, no caso particular nosso aqui, ia dar cerca de 30 contratos. E aí, esses contratos, quando você pensa em gestão financeira, qual que é o cuidado que você tem que ter? Eu chamei aqui de riscos, os riscos que você corre quando você assina um contrato sem a devida análise. E aí, analisar o quê? Esses itens aqui. O primeiro deles, indexação. Nossa, que traduz aí? Indexação é aquele reajuste automático. Porque numa empresa, geralmente os serviços que você contrata, eles são perenes. Tecnologia da informação. Você vai ter computador para o seu trabalho sempre. Telefone, internet, aplicativos, isso são contratos que você pode fazer até por longo prazo. Esse cuidado inicial aqui, esse primeiro cuidado que eu estou colocando aqui para você ter, é cuidado com os reajustes, que é o que a gente chama de indexação. Você tem que tomar cuidado extremo com esse item, por conta do reajuste automático. Exemplo, esse ano, o indexador, que eu não sei porque que no Brasil eles gostam, os vendedores de serviço amam esse indexador. Ele é o chamado IGPM. O IGPM, o acumulado nesse ano que nós estamos, ele está acima de 30%. Então você imagina o caos que seria se você tivesse os seus contratos de serviços indexados com o IGPM. Se você reajustasse os seus contratos em mais de 30%. Isso para uma empresa e até para um orçamento doméstico é o caos. Então esse é o primeiro cuidado. Ao assinar um contrato, combina antes. Porque a hora que você precisa do serviço, a tendência de todos é assina para começar logo, que eu tenho urgência. Não faça isso. E isso para a gestão financeira é um indicativo ruim. O que você precisa fazer? Todos os combinados, e aí os combinados aqui eu estou chamando de contrato, tem que ser antes de assinar. Então olha a indexação, de preferência você pode deixar até sem indexador, fala, ó, anualmente nós vamos visitar esse contrato e fazer um aditivo com o novo preço ou manter o preço. Esse seria o ideal. Às vezes você não consegue, né? Em empresas multinacionais, muito grandes, é difícil você conseguir isso. Mas você tem que colocar um indexador pelo menos próximo da inflação, a inflação do nosso país. Isso já seria uma garantia boa. Outro ponto de contrato de serviço. E aí, se você pensar numa empresa, os contratos de serviço eles são relevantes para os custos de uma empresa. Multas por distrato. Então,
Um contrato, você pode chegar numa necessidade de você, aconteceu uma pandemia, vamos falar do que está acontecendo na nossa vida. Aconteceu uma pandemia e esse serviço eu não preciso mais. Então, se eu não preciso, eu tenho que ter uma condição de distrato. Outro ponto, muito perigoso, porque existe modelo de contrato que fala que no distrato você tem que pagar o contrato até o final. É uma multa enorme no distrato. É outro cuidado, você precisa ler com cuidado esse item do distrato. Então, são pontos. Aqui eu até coloquei para... tá na moda, né? Até na nossa casa a gente recebe muito, eu chamo aqui de pegadinha. Liga alguém, provedor de internet para você e fala, ó, quanto você paga de internet? Aí você fala o valor, eu consigo para você por 10% desse valor. Então de R$100 eu consigo para você por R$10. Muito cuidado com esse tipo de proposta. Geralmente ele vem associado com o que eu chamei aqui de pegadinha. Aquela condição só vale por 3 meses. Depois de 3 meses ou 6 meses, o valor fica maior do que você já está pagando na sua atual operadora. Isso não né? Mas acontece muito. Não é algo que, né, fica até como se alguém tentando te enganar. Mas são práticas de mercado, né, que para pegar o cliente, a exemplo disso aqui, a portabilidade, né, telefone, internet. Hoje você faz portabilidade, então todos os dias tem alguém te ligando para isso. Então muito cuidado para mudar sem olhar essa questão voltando no contrato. A condição contratual. Se aquilo só vale por 3 meses, né, na minha visão não é interessante. Então é uma boa pergunta para você fazer quando alguém está querendo reduzir muito o seu custo. Então de serviços, né, são essas dicas. Vamos passar para compra de produto. Compra de produto também, tanto na empresa quanto em casa, a gente faz todos os dias. Então a compra de produto eu coloquei como palavra-chave aqui, pesquisa de preço. Então, se você vai comprar um produto, você precisa fazer uma pesquisa de preço. A gente sabe que as diferenças entre um fornecedor e outro pode ser muito grande. Então a pesquisa de preço ela é fundamental. Só que dentro desse item eu tenho algumas dicas para você também, que são, né, preciosas aqui. Ó. Você tem um banco de preços. O que eu chamo de banco de preços? Quanto que você pagou nas últimas aquisições? Então eu vou comprar um produto, se eu tiver essa informação de quanto que eu paguei da última vez que eu precisei daquele produto, ele já é uma informação prévia à consulta de preço, porque eu já sei mais ou menos quanto que eu quero pagar por aquele produto. No caso de uma empresa, você tem um cadastro de fornecedores, pelo menos 3 fornecedores de cada produto. Isso é fundamental, porque às vezes teve um dos seus fornecedores que sofreu um reajuste muito grande de alguma indústria, e ele automaticamente vai passar aquilo para você. A hora que você percebeu que o preço novo é o dobro do que você comprou da última vez, você já coloca aquele fornecedor e, né, tarja amarela nele. E aí, nessa oportunidade, você consulta os outros fornecedores que você já tem previamente cadastrados, que é algo que vai agilizar, que vai dar agilidade na sua compra. Porque nós brasileiros, e aí isso vale para a empresa e para casa, eu vejo isso, né, eu já estou trabalhando em gestão empresarial né, vamos colocar mais de 20 anos. Então eu sei como funcionam as empresas. Sempre tem alguém querendo comprar alguma coisa que é muito urgente. Acontece? Tudo bem, acontece, mas o ideal é evitar, mas quando acontecer, você precisa ter agilidade na consulta de preço, na sua lista de fornecedores e quanto que eu paguei da última vez. E para terminar, uma novidade que está sendo uma boa prática, com quem eu tenho conversado, eu tenho praticado isso. Compra pela internet. Aqui tem um paradigma que muitas empresas ainda têm. Achar que demora. Você
pensa em comprar alguma coisa, você esbarra no paradigma do prazo. Ah, eu preciso disso mais rápido, eu vou comprar pela internet, vai demorar. Isso não existe mais. Né? O pós-pandemia, isso então eu acho que foi eliminado. O prazo de entrega de compra pela internet. A compra pela internet é o melhor dos mundos, porque quando você faz uma consulta, você não está consultando 3 fornecedores, 5, 10, você está consultando milhares de fornecedores. E aí, nos dispositivos atuais de busca, ele vai te trazer, você consegue filtrar por relevância, por menor preço, maior preço, tudo você consegue fazer pela tela do seu computador. Então, essa novidade aqui, que eu coloquei aqui como novidade, se você não está usando, use. Né? Isso, você ganha tempo, porque não precisa de alguém, é rápido, né? Não precisa você ligar, demorou para atender, o vendedor que te atende saiu, tem toda essa questão. A compra pela internet, você elimina isso e você consegue preço e no prazo, né? Nem vou falar de prazo aqui, porque você vai acabar descobrindo que os prazos de entrega das compras pela internet estão muito bons. Então, compra de produto, pesquisa de preço é a palavra-chave, e essas dicas que eu estou deixando para vocês são fundamentais para uma boa gestão financeira. Vamos passar aqui por um item também que são 2 itens, mas estão intimamente vinculados. O primeiro deles comprou a prazo, jamais pagar após o vencimento. Isso aqui, nas empresas eu acho que o cuidado é maior, mas em casa, né, tem gente que tem vício de pagar a conta atrasada. Ele olha lá e fala, 2% de multa e 1% de juros só, vou deixar pagar mais para o final do mês. Não faça isso. Eu já fiz isso em casa, calculei quanto, já tem tempo, graças a Deus, quanto que eu estava pagando de juros e multas. Dava algumas vezes para levar a família no restaurante. No final do ano, eu estava perdendo pelo menos umas 3 vezes em valor de sair para comer fora. Só pagando multas e juros de contas do dia a dia. Então, se você tem contas com vencimento, faça alguma ação para que você pare de pagar compras depois do vencimento. Porque geralmente os serviços, um dia de vencimento, você já incorreu em 2% de multa, e os juros, cada dia que você passar, você está pagando juros. E nunca ache que juro e multa é pouco, não existe, tá? Juro e multa é 100% de prejuízo, isso é fato. E o outro ponto aqui que eu deixei vinculado com essa questão do pagamento em dia é a compra à vista. Se você tem uma condição financeira boa e as suas finanças estão mais ou menos organizadas, pelo menos, a compra à vista ela é uma estratégia muito boa naqueles locais que você consegue desconto. Então, se você vai fazer uma compra e tem um local que dá desconto para o pagamento à vista, priorize. Porque você pode conseguir descontos muitas vezes de 30%, 20%. Né? Isso nada, nem aquele parcelamento em suaves prestações é melhor do que uma compra à vista com descontos de 20% ou 30%. Então, compra à vista é uma estratégia muito boa para você melhorar aquilo que eu comecei falando no início da nossa live. Melhorar o seu orçamento. A compra à vista, se você tem disponibilidade. Muitas vezes o brasileiro ele tem até uma cultura. Deixa eu fazer uma poupança. E aí ele compra muita coisa parcelado e com o dinheiro na poupança. Apesar de ser um paradigma, mas isso financeiramente falando, não é uma boa opção. A opção seria o quê? Se você precisa fazer uma compra, pega o dinheiro que você tem na poupança, que não está rendendo praticamente nada, e compra à vista. Isso
uma poupança de 20%, que seria uma compra à vista com desconto de 20%, sua poupança não dá nem isso em 10 anos. Né? Então, fica uma dica aí para quem tem o dinheiro guardado. Otimiza, compra à vista, que você vai multiplicar. Não existe investimento que você vai fazer. Vou comprar ações na Bolsa de Valores. Também, né, não vai tirar nem 10% de remuneração ao ano, tá? Então, ao mês, então, é 0,5%, 0,3%. Então, compre à vista. Se você tem essa condição, não deixe de fazê-lo. Vamos caminhando para o final, porque senão se eu ensino tudo para vocês hoje, na nossa próxima live, a gente vai ficar sem público, né? Então, vamos para um ponto aqui que sempre estão me consultando em relação a isso, né? Eu posso fazer empréstimo? É uma pergunta que, às vezes, as suas finanças apertadas tem essa opção de empréstimo. Às vezes você está no cheque especial, seu cartão de crédito, são tipos de dívidas que, né, se for uma empresa, é caminho de falência. Então, se você tem uma dívida, um débito, que ele é muito oneroso, sim, o empréstimo é uma solução. Qual que é a palavra-chave para você fazer um empréstimo? Juros. Você tem que olhar os juros. Empréstimo a juro baixo, para você pagar cartão de crédito, fazer às vezes até um investimento que vai alavancar o seu negócio, né, vai aumentar as suas vendas, o empréstimo é uma opção extremamente boa. Só que fica de olho nos juros. Empréstimo bom é empréstimo com juros baixos. No caso da pessoa física, o empréstimo consignado, né, se você tem carteira assinada, o empréstimo consignado ele, geralmente é um empréstimo com o menor juro que tem no mercado. Então, se você precisa resolver alguma questão, né, o empréstimo é uma solução tanto para a empresa quanto para a sua casa, mas fique atento à questão dos juros. E aí, finalmente, eu tinha anotado algumas questões aqui de perguntas, né, eu vou comentar. Alguém perguntou sobre, né, a questão do... Eu não sei fazer anotações dos compromissos, né, e das minhas dívidas. Eu vou repetir o que eu falei no começo. Usa um caderno, usa sua agenda, mas não deixe de fazer o seu controle. Né? Ninguém tem memória boa de comprar algo em 3 vezes, o outro em 10, o outro em 6, o outro... E ficar com isso na cabeça. Isso não existe. Não, se você não tem habilidade com planilha, né, você não é de uma empresa que tem um sistema, anota no papel, mas o que você não pode deixar é de anotar. Algumas questões aqui que eu vou prometer para vocês para as próximas lives, fica atento aí, né? Falando aqui da escola, né? A nossa escola é uma escola sem fins lucrativos. Então isso, quando as pessoas geralmente ouvem isso, ficam, como assim? Cobra mensalidade, mas não tem fim lucrativo? Nós vamos explicar isso para você numa das nossas próximas lives. Então fica atento, se você, né, falar, né, cobra mensalidade, eu vou explicar direitinho para você. Escolas confessionais, né, estamos aqui no ambiente da Escola Presbiteriana de Cuiabá, da nossa EPC, nós vamos fazer uma live sobre a importância da escola confessional na minha família. Olha que eu até ouvi outro dia alguém dizendo sobre mantenha as suas ovelhinhas no aprisco, né? Falando desse cuidado. Então nós vamos falar sobre a missão e a rotina de uma escola confessional, né, que é bênção para as famílias que já estão em uma e, né, aquelas que estão pensando. Daqui a pouco vai chegar a época das matrículas e a gente vai falar sobre isso. E aí, né, tem algumas promessas aqui, mas se eu falar também todas as lives que vai ter, acaba a surpresa. Então, né, eu vou anunciar só as próximas, 2 dessas próximas, e nelas eu vou falando mais sobre
os nossos assuntos importantes aqui. Né? Eu não sei se meu ponto vai me passar alguma questão, né? Senão a gente vai caminhar para o final aqui, só agradecendo a participação de todos que estiveram aqui. Né? Se alguma coisa não ficou claro, ou você anotou, né, para nos perguntar, pode nos enviar, que a gente faz questão de responder. Então, para finalizar, né, nosso agradecimento aqui às nossas dezenas de participantes, né, nessa primeira live aqui com esse assunto tão motivador. Né? Falar de finanças, a gente fala de finanças todos os dias. Então, espero que essas dicas, essas palavras-chave que eu deixei para você, seja uma bênção aí na sua empresa e na sua vida. Né? Obrigado e um beijo para todos. Jesus Cristo os abençoe. Até mais.